Bom dia, você está comigo mais uma aula que nós vamos desenvolver agora. Essa aula é um pedido de um aluno que quer que nós venhamos discorrer sobre a questão da sociologia, voltando algumas questões para ter um reforço dentro dessa área da sociologia, e também lembrando você que você quiser ter aula particular comigo em várias áreas, em vários assuntos, pode entrar em contato comigo, inclusive nesse número que está aí na divulgação desse banner que você assistiu antes de entrar aqui na aula. E esse banner justamente está indicando o quê? Um curso que eu estou oferecendo na área da hermenêutica filosófica. Na verdade, trabalhamos hermenêutica filosófica, hermenêutica jurídica, porque entramos em várias áreas e vários assuntos, tá? Que vão de encontro, tanto a parte jurídica como a parte filosófica, sociológica e cultural. Vamos tratar de filósofos, como você vê aí no banner, como Schleiermacher, Wilhelm Tilden, Heidegger, Hegel, depois vamos para Merleau-Ponty, Habermas, e aí chegamos nos contemporâneos, o pai da hermenêutica filosófica, né? Que, vamos dizer assim, até aquele que ressuscita a hermenêutica filosófica, o Hans Gadamer, e aí depois o seu discípulo Paul Ricoeur. Então, acredito que esse curso é um diferencial, uma oportunidade única para você estar acrescentando e crescendo cada vez mais. Vamos agora avançar dentro desse tema, então, que já estamos aqui propondo para você nesta aula que foi pedida, falando sobre a questão principalmente muito enfocadora dessa desafeição, tá? E política que vai gerar uma outra gramática cidadã, tá? Uma outra gramática cidadã. Então, além do cético, e também podemos dizer do emotivista, tá? Nós vamos precisar sempre deliberar sobre a construção de um quadro que é considerado ético. Nesse aspecto, tanto no domínio das políticas, tá? Como também no domínio das expressões, quando no que tange uma economia, uma cultura, uma natureza, ou até as mídias, elas promovem uma interrogação do tipo ético, que é justamente aquela interrogação que se preocupa com a questão do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é correto, o que vai, o que não vai, o que é apropriado, o que não é, que vai tecer essas questões de valores, de decisões, de pensamentos, tá? Que são envolvidos até numa possibilidade de conduzirem, de motivarem a emergência do ser. Então, nesse nível, que muitas vezes é local ou até regional, e também pode se tornar no nível global, começa a ser gerado vamos dizer assim, uma locução, uma gramática, uma linguagem, certo? Que muitas vezes ela se resulta de uma paradoxalidade, não é? Que se torna também totalmente paradoxal, a partir de que a humanidade vai reagir, a partir do que a humanidade vai conceber, tá? Nessa, podemos até dizer, heurística do temor, que se torna uma época que nós podemos denominar de uma globalização, tá? Modernizante, dentro, inclusive, de um distintivo que parece vir e vem dentro de um enquadrado de ambiguidades que são promovedores de uma opacidade, ao mesmo tempo que vão demandar orientações valórico-normativas e um próprio terreno de moral e ética que ele está dentro de um questionamento onde é colocado dúvidas quanto às suas possibilidades, aos seus esvaziares, aos seus referentes compartilhados. Então, essa dialética, tá? Ela promove uma fatualidade, e essa fatualidade gera uma normatividade, que essa vai parecer, inclusive, ser um sinal desses tempos, não é? Conflitantes dentro de um olhar comum, de uma observância comum, aonde surge uma visão de um domínio político que revela-se menos paradoxal. E aí, dentro de uma ideia democrática, começa a se abrir um espaço, tá? Em todo lugar, após a queda, vamos dizer assim, do muro, né? A queda dos paradigmas, aonde se levantam
apesar de uma conquista generalizada, os cidadãos. E os cidadãos vão perceber, inclusive, dentro desse transitar, dentro dessa observância, que outro modo, outro exercício de poder, outra possibilidade democrática vai surgindo. Inclusive, nós temos que considerar que, em muitos casos, tá, como na América Latina e como também na América do Norte, como na Europa, a ordem ela começa a oscilar dentro de adesões que se tornam sólidas, mas também conflitantes. E, ao mesmo tempo, enquanto vai se caindo algumas barreiras, quando vai se aceitando essa democracia, esse sistema legítimo e expressivo de política, a dialética de um processo, vamos dizer assim, globalizador, começa a ser gerada a partir de termos como capitalismo generalizado, como a desafeição, a distância, a proximidade, a guerra, o conflito econômico, não é? A criminalidade. E aí, com isso, surge uma série de situações paradoxais de uma liberdade que é recuperada a partir de um tempo que é enquadrado em uma lógica. Lógica essa que se torna invisivelmente difícil dentro de um transgredir de exercício da necessidade de recriar o quê? Um quadro ético comum, inclusive, de uma convivência, que, ao mesmo tempo, gera uma dificuldade até para ser assentado ou encontrado dentro de uma cena política, aonde ocorrem opções de um certo destino que venha encarnar dentro de tendências centrífugas que, inclusive, por um lado, gera um polo mais liberal, no qual, ao mesmo tempo, tá, vai reclamar e reivindicar as liberdades. Então, com isso, vai se desenrolar uma anomia, vai se desenrolar um contexto que, por outro lado, promova uma resistência conservadora, uma resistência refugiada, de diferentes enclaves, inclusive, no quais vem até supor-se que venham ser salvos de virtudes, de bons costumes, de tradições, de valores, e que, à primeira vista, inclusive, em ambos esses casos, liberais e comunitaristas, venham se repreender de gerar modos de vida com problemas, inclusive, significantes, dentro de diversos sentidos que vão sendo surgidos a partir de proposições que vão ser geradoras de renúncias, de conteúdos que decididamente se tornam normativos dentro de formas de vidas, dentro de outros casos, porque uma ideia ela possui outra e ela gera outra dentro de um sentido de vida, que nós possamos dizer até que ele é promovedor de uma heteronomia. Por quê? Porque ele aparece dentro de algo que é imposto por uma coação externa, mas também promove um cenário público que é ocupado, em muitos casos, pelos ecos, né, do aparelho mediático. Então, dentro desse olhar, dentro dessa observância, é que se pergunta até pelas conexões entre ética, política e democracia, que são promovedoras de um contexto de formas vitais que habitam pela incerteza, inclusive, de referentes significações compartilhadas dentro do espaço público. E aí a crescente segurança individual e coletiva, ela vai de mãos dadas com uma demanda de assuntos relacionados dentro de uma ética moral, que, ao mesmo tempo, nesse devir do próprio processo modernizador, ele vai prevalecer, possibilitando uma checagem de um bom porto nessas matérias. Então, é com isso que nós vamos ver sendo gerado vários impactos, tá? E aí, essas diferentes matizes que vão surgindo, elas promovem situações de sofrimento que são ligadas, inclusive, a fenômenos históricos que são permanentes, inclusive, de desigualdades, exclusões e não participações em nossos povos. E nessa experiência comum, que é vivenciada de uma maneira mais oposta nos diferentes sujeitos e atores, ela vai ser promovedora, inclusive, de uma marca de impossibilidades, que vai construir, inclusive, um aspecto significativo, que é justamente o do discurso comum e compartilhável dentro desse plano de uma ética política, que é, na verdade, um fazer possível de um discurso comum.
E, com isso, nós podemos ver que nós vamos precisar as condições de vida, que serão diferentes, que serão geradoras de expectativas, geradoras de promoções, geradoras de estabilizações, desde um ponto de vista de reflexão, que a ação ética passe por momentos difíceis, em meio a um sem fim de formas e ações que venham apontar para um outro lado e venham despojar vários atributos, práticas, que inclusive são geradoras, muitas vezes, de um certo grau de violência, né? Um certo grau de violência, de uma instrumentalização de seduções da imagem, da fama, do poder, da deslealdade, das formas diversas de apatias, de apoliticismo, né? De terrorismo, e tudo isso vai demandar uma volta significante de uma visualização de tarefas de reconstrução dentro de um plano que nós podemos chamar de ir em busca, na verdade, de uma nova gramática. E, com isso, no entanto, nós vamos ver também surgir uma demanda que ela é geradora de um novo discurso, de uma nova fala, de uma nova gramática, de uma nova linguagem, aonde aproxima-se de uma problematização, aproxima-se de uma discussão em torno de normas, em torno de valores, em torno de propostas que vão se enquadrando no interior de um contexto desse final de século, que pode se lidar com a expressão resultante de, em muitos sentidos, inclusive, paradoxais de uma dialética, de uma modernidade, de uma modernização, de uma globalização, de uma situação que vai abrir um espaço de uma nova experiência, ou até mesmo de uma natureza que se torna transcendente. E aí nós vamos ver também, dentro desse olhar, dentro dessa ótica, que surge um bloco, não é, a ser pensado, que é discutido, que é o bloco da economia, o bloco da ciência, da tecnologia, da conservação dos âmbitos de independência mútua, que geram, na verdade, aquela força e velocidade dentro de uma sociedade. Então, como o país, como a nação, ela é continente e ela tem um envolver dentro de um processo de globalização, que esse processo, inclusive, é um produto de uma aliança, de um capitalismo que é generalizado, essa circunstância ela é fundante de um neoliberalizante processo que mostra, inclusive, uma subordinação, que mostra uma impotência crescente política, que mostra uma tecnologia, e esse diagnóstico ele sustenta a era do vazio. É esse diagnóstico que dá os nortes e as direções, e é esse diagnóstico que também promove uma cultura, uma economia, uma influência, e ele se torna modernizador. Então, a globalização ela afeta o autocontrole democrático. Por quê? Porque ela promove uma presença de um Estado reduzido, ela promove um sintoma de fragmentação política, ela promove a ação de um liberalismo transnacional que ele, na verdade, ele é promovido a partir de uma constatação de uma tendência, de uma deslocação política, inclusive, por parte de mercados que exemplificam dentro dessa proposta de algumas dificuldades sociais de carreiras de desregulamentação e privatização que vão invadir muitos governos nacionais. E aí nós podemos dizer que, nesses traços do tempo presente, há algumas questões que acompanham a hegemonia até de uma razão instrumental, que é encarnada, inclusive, na aliança e na própria vontade de poder, como algo que se torna metafórico, mas também retórico, dentro de uma realidade que vai se fazer presente nessa dominação, nessa perpetuação do poder sobre o fraco, sobre o indefeso, sobre o irascível, e que vai refletir uma espécie de uma nova versão conhecida de uma lei do mais forte, que se torna uma lei que aumenta a insegurança dos fracos, mas fortalece, mas também ela dispõe, certo, a uma melhor compreensão, uma melhor visão, uma melhor estratégia daquela, até, vamos dizer assim, expressão de salve-se quem puder. Então, ela começa a promover uma segurança
de que aquele que é mais forte detém maior força, detém maior poder, detém maior influência, detém maior movimentação econômica, política, social, religiosa, e é o gerador de ideias, tá? É o influencer. Então, é dentro desta proposta que a sociedade começa a transitar e quer se construir uma nova gramática e uma nova visão social. Era isso que tínhamos para falar nesse momento aqui com você.